acredite que somos bem maior do que realmente somos, que somos melhores do que o nosso próximo, como se estivéssemos numa competição e não numa existência para poder aprendermos uns com os outros e para evoluirmos espiritualmente, tanto na parte moral, através do desenvolvimento das nossas virtudes, porque, bem como sabemos, fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição relativa, através do desenvolvimento das nossas virtudes, que são centelhas divinas. E todos nós temos esse objetivo de evoluir, através do aprendizado, através desse compartilhamento. E Ícaro, voltando agora para a mitologia grega, né, para esse mito, que é bem interessante, essa imagem da queda do Ícaro, que ele não escutou o conselho do seu pai, que era uma pessoa mais vivida, mais experiente. Então, a humildade reconhece que todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Reconhece que todos nós ainda, apesar de sermos espíritos imortais, destinados à perfeição, ainda somos imperfeitos. E que precisamos aceitar as orientações daquelas pessoas que possuem mais experiência, que possuem um conhecimento maior. Porque o Evangelho também nos alerta que todo conhecimento que nós adquirimos é limitado. Que nenhuma doutrina, que nenhum sistema detém toda a verdade. Né? E compreendemos também que o crescimento espiritual exige disciplina e equilíbrio. Então, a queda de Ícaro não ocorreu porque ele desejou voar. O desejo do voo é necessário, porque ele precisava sair daquele labirinto, juntamente com o seu pai. Mas a queda ocorreu porque ele desprezou a prudência e acreditou que ele estava acima dos limites naturais. Né? Ele, além de não escutar as orientações, ele não reconheceu os próprios limites, que só através da humildade nós conseguimos identificar os nossos limites humanos, que faz parte ainda da nossa condição atual. Então, no contexto da casa espírita, né, agora fazendo o diálogo, especialmente com o nosso tema de hoje, na tarefa do passe, no atendimento fraterno, em qualquer serviço da casa espírita, o mito oferece uma reflexão importante. Né? Quando o trabalhador espírita acredita que já sabe de tudo, que não precisa estudar, né? Não precisa estudar as obras codificadas por Allan Kardec, que não precisa ouvir as pessoas mais experientes dentro do movimento, que não precisa seguir as regras, as orientações da casa espírita, porque a gente sabe que toda casa espírita tem suas regras, tem seu conjunto de normas, de regras e de limites que precisam ser cumpridos por todos os seus participantes, e que não acredita que precisa trabalhar em equipe, né? Que ele quer ali fazer um trabalho sozinho, né? Solitário, que ele acha que ele é a única estrela que precisa brilhar, né? E eu sei que Jesus falou: vós sois a luz do mundo, vós sois deuses, com letra minúscula, poderão fazer o que eu faço e muito mais. Então, todos nós temos realmente essa centelha divina dentro de nós, mas temos que ter cuidado, né? Porque se estamos dentro da casa espírita, estamos dentro de um coletivo e precisamos trabalhar em equipe. E não estamos ali para competir, estamos ali para colaborar, para cooperar com os nossos irmãos. E precisamos aprender a trabalhar em equipe. Né? Esquecer o personalismo, esquecer a sensação de superioridade, de vaidade, porque nós estamos ali para desenvolver as nossas virtudes, principalmente a humildade, que é a irmã da caridade. Porque caridade sem humildade não é a verdadeira caridade. E lembrar da imagem de Ícaro, para que a gente lembre que voar perigosamente perto do sol do orgulho nos aproxima de uma queda. Né? Porque o sol do orgulho faz com que a gente acredite que a gente pode voar sem limites, que nós temos poderes muito além
do que realmente temos. Isso é muito perigoso, né? Então, a humildade protege o trabalhador contra a vaidade, contra o personalismo, o sentimento de superioridade e a ilusão de que todos os resultados positivos daquela casa espírita pertencem a ele. Ah, então os objetivos estão sendo alcançados graças a mim. É um mero engano, né? Até porque a gente sabe que o orgulho faz com que a pessoa não tenha a visão da realidade tal como ela é, mas tenha a visão distorcida. Então, precisamos realmente desenvolver essas virtudes e essa é uma tarefa de cada um de nós enquanto trabalhadores. E vamos sempre lembrar da imagem do Ícaro, que é um sonhador, né, que ele teve a boa vontade, ele teve a coragem de voar, mas que ele não reconheceu seus próprios limites e não escutou as orientações do seu pai. Quantas vezes não escutamos as orientações dos espíritos, né, as orientações das pessoas que estão na casa espírita há mais tempo ou que são mais experientes e nos decepcionamos e falhamos. Mas nós sabemos que falhar é humano. Mas reconhecer os próprios erros, reconhecer as próprias quedas é um recurso importante para o nosso aprendizado espiritual, até porque somos todos aprendizes. E já estivemos, em algum momento da nossa trajetória, enquanto espíritos imortais, já estivemos na posição de Ícaro, em algum momento. Pode passar aí, Igor. É isso, isso quer dizer, quando você quiser que eu passe, é só você sinalizar. Tá certo, eu vou fazer um legal, então. Então, vamos lembrar das palavras de Jesus que resumem essa lição dessa simbologia do Ícaro, do mito do Ícaro, que veio da mitologia grega, mas que nós podemos fazer essa analogia com os ensinamentos da doutrina espírita. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, que também faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, tem um outro exemplo bem interessante que está nesse livro aqui, que eu recomendo a leitura, que se chama Alguém Me Tocou. Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Então, esse é o título do livro. Ele é de José Carlos de Luca. E esse livro começa contando uma história que ocorreu lá na época de Jesus, que muitos de vocês devem conhecer. Esse alguém que tocou Jesus era uma mulher que havia 12 anos que ela estava com hemorragia ininterrupta, ou seja, aquela menstruação que não cessava. E ela havia gastado tudo que ela tinha com médicos, com remédios, sem conseguir se curar. Não obtinha sucesso em nenhuma das suas tentativas. Vamos tentar imaginar o desespero, a aflição dessa mulher. Porque naquela época, as mulheres que estavam em período menstrual sofriam preconceitos, muitos preconceitos. A gente sabe que é um período natural, né, que todas as mulheres passam, mas naquela época, as mulheres que estavam nessa fase eram consideradas impuras. E elas não podiam ser tocadas pelas pessoas, nem pelos seus companheiros, né, nem pelas pessoas que conviviam com essa mulher. Então, ela vivia em situação de isolamento. E essa mulher, ela estava nessa situação há 12 anos. E Jesus, ela soube que Jesus estava próximo, estava no seu território, na sua região, e ele estava caminhando espremido entre a multidão, né? E aquela mulher que estava enferma e desesperada, mas estava com a fé ardente, ela tinha muita fé de que ela iria encontrar Jesus e iria ser curada por ele. E ela foi ao seu encontro.
mesmo naquela situação, mesmo sem forças, mesmo sentindo cólicas terríveis, dores terríveis, mesmo fraca, ela foi ao encontro de Jesus. Ela saiu da sua residência, ela caminhou. Quando ela não aguentava mais caminhar, ela foi se arrastando, mas ela conseguiu se aproximar de Jesus e tocou na barra de sua roupa. Ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E imediatamente, quando ela tocou na barra da roupa de Jesus, o sangue parou de escorrer. Ou seja, nesse momento que ela tocou, ela conseguiu sentir que foi curada, que seu objetivo foi alcançado. E Jesus não teve contato visual com ela, e nem ela teve contato com ele, e eles não se falaram. Foi o simples gesto de tocar na roupa de Jesus. E quando ela fez isso, Jesus estava cercado por pessoas e também pelos seus discípulos. E ele falou assim: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Que é o que está nessa passagem também, que está presente na Bíblia em alguns livros religiosos, como esse que eu indiquei para vocês. E aí Jesus sentiu que dele se desprendeu uma força, um poder. E essa mulher foi ao encontro dele e explicou para ele o que foi que havia acontecido. Falou que ela estava passando anos de sofrimento, enferma, e que ela conseguiu ser curada por ele. Ela falou: Jesus, eu te toquei e você me curou. Muito emocionada, né? E Jesus, com a sua humildade, que é o nosso maior exemplo de humildade, nosso divino mestre Jesus, ele respondeu com muita serenidade: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. E aí, vamos pensar nesse exemplo, né? Ele não atribuiu a ele o mérito da cura. Ele falou que foi a fé da mulher. A gente sabe que aquela mulher estava receptiva, né? Que a fé dela facilitou que ela fosse curada. E esse poder, se a gente for fazer a interpretação na visão espírita, pode ser compreendido como a emissão de fluidos salutares, sob a vontade de Jesus e em resposta à fé sincera da mulher. Né? Então, a gente sabe que é um fenômeno de transmissão espiritual superior a qualquer experiência humana e que Jesus possui autoridade moral e potência fluídica incomparáveis. E também essa mulher, ela não pediu a ele, né? Ela não fez exigências, eu quero que você me cure. Ela apenas se aproximou discretamente, reconheceu a sua necessidade e ela que foi ao encontro dele. Ela não ficou esperando que Jesus fosse à sua residência e realizasse, né, o fenômeno que era chamado naquela época de milagre. E essa atitude revela também humildade, tanto por parte de Jesus, que falou: minha filha, foi sua fé que te curou, vá em paz. E muitas vezes, quando ele curava as pessoas, ele falava assim: vai e não contes a ninguém, mas foi a tua fé que te curou. Então, é uma frase bem conhecida de Jesus, mostra também a confiança, né, que é aquela atitude interior, que é muito maior, muito mais potente do que qualquer gesto exterior, porque eu posso estar aqui diante de vocês ajoelhada, com o Evangelho segundo o Espiritismo nas mãos, ou com um terço, e dentro de mim não ter essa fé ardente e sincera. Então, ela não precisou de gestos, de rituais para demonstrar essa fé. Então, é essa atitude interior de confiança na realização de algum objetivo, né? E a literatura espírita ensina que a receptividade dela foi importante, a receptividade do assistido pela fé, pela prece, pela disposição íntima para a renovação, contribui para a assimilação dos benefícios espirituais. Então, eu trouxe esse exemplo de Jesus para que a gente possa pensar na humildade, porque ele sim é nosso maior exemplo de humildade em toda a sua vivência, em toda a caridade que ele praticou.
Então, vamos relembrar, né, o que é o passe espírita, que também já foi explicado nas aulas passadas, que não é um ato mágico, né, não é, o passista não cura ninguém, como o próprio Jesus ensinou, a não colocar o mérito em si mesmo, né, como se fosse um dom sobrenatural, ou seja, né, e também o que a passagem de Jesus não demonstra um exemplo de passe. Eu só trouxe mesmo para a gente pensar que Jesus tinha um dom sobrenatural, algo que humanamente não é possível. No nosso momento espiritual ainda não. Mas eu trouxe para a gente se inspirar na sua humildade, né, no exemplo da verdadeira caridade que ele ensinava não só com suas palavras, através das parábolas, através dos seus ensinamentos e das suas orientações, mas também através do seu próprio exemplo. Mas agora, voltando para o nosso passe, que nós estamos estudando nessas aulas, o passe é um recurso de auxílio espiritual, baseado na transmissão de energias fluídicas, em que o passista, um instrumento da espiritualidade superior, favorece o fortalecimento e o reequilíbrio do espírito. Então, essa palavra instrumento é bem importante, até para que o passista não acredite que ele tenha, né, um dom sobrenatural, ou que ele seja responsável por milagres, enfim, né, para que ele não não acabe caindo nas ilusões do orgulho, porque, como eu falei no início, o orgulho acaba confundindo, faz com que a pessoa imagine que tenha dons especiais, que seja o escolhido, a escolhida, né, e comece a atribuir a si mesmo virtudes celestiais, algo que seja além da capacidade humana e do que o espiritismo, a ciência e o magnetismo explicam. Então, temos que ter muito cuidado em qualquer tipo de serviço que nós oferecemos ao próximo, para que o orgulho não acabe distorcendo a realidade do jeito que ela realmente é. E para que o passista também se enxergue como apenas um instrumento da espiritualidade superior. Como diz aquela música, que é aquela oração, né, que é inspirada na prece: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Né? Então, o médium é realmente esse instrumento facilitador que favorece essa troca, essa transmissão de energias. No passe, como eu falei, ele não cura, o passista não cura por si mesmo. Os bons espíritos também utilizam os recursos fluídicos do médium e do ambiente para auxiliar quem necessita, que foi bem explicado também nas aulas passadas. O passista não é a fonte da cura nem o dono dos recursos espirituais. É um instrumento que procura servir com disciplina, humildade, amor, permitindo que a misericórdia divina alcance aqueles que realmente necessitam. Então, a humildade, né? Como o passista apresenta ou demonstra essa humildade na sua prática, no seu dia a dia. É aquela pessoa que não se considera dono de qualquer poder especial, né? Porque tudo que faz com que a pessoa se imagine maior, ou mais poderosa, ou superior do que os seus colegas, do que os outros trabalhadores da casa, já pode ser aí um processo de vaidade, de orgulho e até de obsessão. Então tem que ter muito cuidado. Então não se considera dono de qualquer poder, não busca reconhecimento, não acredita que cura alguém, compreende que é apenas um servidor e agradece a oportunidade de servir. Então é importante anular o ego, evitar o personalismo e bloquear a vaidade, permitindo que as energias espirituais fluam com leveza. Porque quando o trabalhador está com orgulho, trabalhando com orgulho, com a vaidade, com o ego inflado, influencia na transmissão de energias. Até porque essa energia que você vai doar para a pessoa, né, para o assistido, que vai receber essas vibrações. Então, a vibração do orgulho, da vaidade, nós sabemos que não é uma vibração positiva e acaba interferindo também nesse processo. Tem uma frase do Chico Xavier que eu me lembrei agora, que ele fala que a mediunidade é como se fosse um instrumento.
Aí eu lembrei até de uma harpa, por exemplo, né? Quando esse instrumento não é bem utilizado, ou seja, quando ele não é tocado da forma devida, esse instrumento ele enferruja. Então, a gente sabe que realmente essa pessoa não vai estar no seu momento apropriado, né, para estar nessa posição, caso ela esteja nesse processo de orgulho, de vaidade. E o egoísmo e a vaidade fazem com que o médium perca a sintonia com a espiritualidade maior. Infelizmente, a gente sabe que o pensamento, né, as vibrações ficam distorcidas e a humildade o mantém ligado ao alto, permitindo que as energias fluam livremente. Então, é como se você colocasse ali um obstáculo entre você e o outro. Essa energia não vai chegar ao assistido como deveria. Você não vai estar beneficiando o próximo, até porque tem processos aí de orgulho, de egoísmo e de vaidade que podem levar até a processos obsessivos. Então, e humildade, infelizmente algumas pessoas entendem a humildade como se fosse inferioridade, submissão, como se fosse falta de autonomia, e não é. E Emmanuel também explica isso muito bem, né? Então, a humildade é reconhecer os próprios limites, como eu falei no início do mito do Ícaro, que ele, o pai dele orientou ele, não foi falta de conhecimento, porque às vezes a gente erra por falta de conhecimento. Por isso que é importante que o trabalhador espírita esteja sempre atualizado nos seus estudos espíritas, estudos mediúnicos, compareça às reuniões doutrinárias, assistam às palestras, e hoje em dia tem vários meios que a gente pode acessar esse conhecimento através das obras básicas, codificadas por Allan Kardec, através das palestras que nós conseguimos acessar online, né, os vídeos que nós assistimos de palestra, através do próprio centro espírita que nós frequentamos com assiduidade. Então, o trabalhador espírita precisa sim ter esse conhecimento. Porém, Ícaro tinha um conhecimento sobre o voo, porque o seu pai passou as orientações, mas o orgulho fez com que ele não escutasse. Né? Então, ele também, por não escutar as orientações, ignorou até o seu próprio conhecimento e não reconheceu os limites. E todos nós temos limites, porque somos humanos, não somos máquinas, né? Não somos seres sobrenaturais, enfim, somos humanos. E precisamos reconhecer as nossas potencialidades, as possibilidades, mas também identificar os nossos limites para não ultrapassarmos. Compreender que somos todos aprendizes. Os sábios já diziam, né? Só sei que nada sei. Até porque essa posição do saber, quem acha que sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, a gente acaba se fechando para a verdadeira sabedoria. E Chico Xavier até fazia essa distinção entre conhecimento e sabedoria. Porque o sábio, ele é sempre humilde. Nenhuma pessoa realmente sábia é orgulhosa. O sábio é aquele que consegue compreender que não sabe de tudo. Que tem ali limitações que faz parte até da nossa própria condição humana. Servir sem buscar reconhecimento, né? Aquela história de querer sempre um like, né? Hoje em dia, como estamos com as tecnologias avançadas, as redes sociais digitais, tem a questão de receber likes, de receber curtidas, mas às vezes vivemos em busca de aplausos, de reconhecimento, de que nossos nomes sejam sempre citados, reverenciados, e acabamos esquecendo do verdadeiro objetivo, que é transmitir o conhecimento, compartilhar o conhecimento com humildade, que é servir sem olhar a quem, sem fazer distinção, até porque o trabalhador espírita não está ali para privilegiar, né, fazer privilégios, para tratar as pessoas com diferença, até com determinados tipos de preconceitos que, infelizmente, assim como em algumas instituições, na casa espírita acontece. Vocês falaram um pouco sobre isso na aula passada, eu acho que foi a aula passada,
que falamos sobre a questão da classe, do preconceito de classe. Nós sabemos que tem diversos tipos de opressões estruturais que, às vezes, a pessoa acaba projetando dentro da casa espírita, no seu trabalho espírita. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Por isso que a reforma íntima é fundamental. É olhar para dentro, é fazer autoanálise, é desenvolver o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Até porque a gente pode projetar no outro questões que são nossas, que estão em nós e que estão mal resolvidas. Aí a gente acaba projetando no outro. Ah, o trabalho não está dando certo por causa de fulano de tal, que atrapalha. Você viu como aquela pessoa ia acaba gerando fofocas. Então, acaba criando conflitos e contendas e o clima da casa espírita muda. Como eu falei, não é uma competição entre pessoas, é uma cooperação. Nós somos colaboradores. Aceitar orientações, como no mito de Ícaro, né, que o pai foi essa pessoa que transmitiu as orientações e a gente recebe essas orientações através das palestras espíritas, através do estudo, do grupo de estudos, de participar de cursos como esse, de fazer leituras edificantes, enfim, tem vários meios. Sinais de falta de humildade no passista. Achar-se indispensável, ninguém é insubstituível. Então, porque se eu não for para a casa espírita, o trabalho não vai acontecer. O trabalho vai acontecer. Tem até uma história, eu vi faz muito tempo em uma palestra que eu assisti, então eu não vou saber realmente citar as referências de um modo adequado. Mas é de um médium, eu acho que está no livro que foi psicografado, depois eu vou até pesquisar para compartilhar com vocês, que ele conta a história de um médium que ele, no seu planejamento reencarnatório, tinha a missão de servir, de trabalhar numa determinada casa espírita, né, de ter um papel importante ali no trabalho da casa, como coordenador. Mas ele decidiu, através do seu livre-arbítrio, né, quando ele reencarnou, ele escolheu não fazer o trabalho. A casa espírita fechou, a casa espírita deixou de desenvolver o seu trabalho? Não, porque outras pessoas desenvolveram esse trabalho. Então, os irmãos espirituais, né, a espiritualidade maior, sempre vai indicar outra pessoa, caso a pessoa que venha com essa tarefa, que reencarne já com essa tarefa, não queira assumir realmente esse compromisso. E é uma escolha que a pessoa está fazendo. Até porque um espírito iluminado, ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Ele não vai fazer escolhas por ninguém. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão. Então, a casa espírita não vai parar de funcionar caso um dos seus trabalhadores, mesmo que ele desempenhe um papel importante, né, ou que seja preparado para desenvolver esse papel, não queira mais, ou abandone a casa, ou mude de religião, ou não queira mais frequentar a casa espírita não vai parar, porque terão outros trabalhadores encarnados e desencarnados que vão fazer esse trabalho acontecer. Então, ninguém é insubstituível. Acreditar que possui poderes especiais, já falamos sobre isso. Desejar ser procurado especificamente pelos assistidos, ou seja, né, esse desejo de ser reconhecido, de ser visto pelos outros como a estrela, como o especial. Isso é muito comprometedor. Nós temos que ter cuidado. É perigoso realmente, né? Porque é algo que vai prever uma queda. Uma queda vai estar próxima, até porque essa pessoa está atribuindo a si mesma demasiada importância. Então, é sempre bom questionar quando a gente tiver esse tipo de pensamento, né, que eu preciso ser reconhecido, eu preciso ser considerado, eu preciso ser aplaudido. O ego está inflado. Está na hora de olhar para dentro e lembrar de tudo que nós aprendemos com os exemplos de Jesus, com os exemplos de Chico Xavier, de Divaldo Franco e de muitos outros que nos ensinaram tanto
né, com seus exemplos, com sua vivência, não só através das suas orientações, mas da sua vivência. Chico Xavier, ele até brincava com o próprio nome dele. Ele dizia assim, Cisco Xavier, porque ele se via pequenininho. Meu nome é Cisco Xavier, então eu sou um cisco, né? Eu sou um pequeno colaborador, que fez uma grande diferença, mas que ele tinha humildade. Por exemplo, a humildade é tão fundamental que através da humildade a gente consegue realmente praticar o bem de forma desinteressada, sem buscar recompensas, sem buscar reconhecimento e sem buscar nada em troca. É aquele fazer o bem pelo prazer de estar sendo útil, pelo prazer de estar fazendo bem. Então, Chico Xavier, ele é um grande exemplo, né? Hoje também a gente vai falar mais um pouco sobre ele. Sentir-se superior aos demais trabalhadores. Né? A humildade, como diz os irmãos espirituais, a humildade nivela as pessoas. Nivela as pessoas. Então, a gente enxerga nossos irmãos de caminhada como espíritos também que estão em processo de aprendizado, de aperfeiçoamento moral, intelectual, assim como eu. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Ah, mas o outro está errando nisso e naquilo. Se você não está errando dessa forma, você está errando de outra forma. Então, eu não tenho o direito de estar julgando ou de estar apontando para o meu irmão. Até porque Jesus falava assim, por que você está vendo cisco no olho de seu irmão, se está tendo uma trave nos seus olhos? Essa trave é o próprio orgulho, que distorce a nossa visão. Então, a gente acha que tem alguns poderes, que tem dons superiores e se enxerga maior do que realmente somos. E apenas através da humildade conseguimos praticar a verdadeira caridade, como nos ensinou Jesus. E apenas através da humildade, do desenvolvimento dessa virtude, que nós conseguimos perdoar os nossos irmãos quando eles falham, porque nós sabemos que nós também vamos precisar desse perdão. Que a misericórdia, a indulgência que nós temos pelos nossos irmãos, que também são imperfeitos como nós, Deus vai nos perdoar e vai utilizar dessa mesma misericórdia, assim como a gente faz na prece do Pai Nosso. A gente precisa refletir sobre a humildade, porque os espíritos ensinam que essa virtude está sendo esquecida. E só através da humildade que nós conseguimos realizar o verdadeiro bem, a verdadeira caridade, e nos tornamos verdadeiros cristãos. Então, algumas frases perigosas que eu trouxe exemplos são até, assim, parecem engraçadas, mas para a gente evitar. Meu passe é forte. Né? Quando se fala assim, meu passe é forte, quer dizer que o passe do seu irmão é fraco? Quer dizer que o seu passe é especial, que o seu passe é melhor do que o dos outros? Enfim. O assistido só melhora quando eu aplico o passe. Então, eu que tenho que ser o passista principal. Não existe isso, né? Não existe o passista principal, o médio principal. Enfim, pode ter pessoas que assumam posições, mas quanto maior a posição, por exemplo, o coordenador de uma casa espírita, maior a responsabilidade. Tanto que tem no Evangelho, diz assim, quanto mais conhecimento você tem, mais você será cobrado. Porque você sabia. Ícaro sabia dos riscos, o pai dele alertou a ele, né? Agora voltando para o mito. Ele foi alertado sobre os perigos. Se ele não soubesse, ele cairia por ignorância, mas ele caiu por conta do seu orgulho. Então, quanto mais sabe, quanto mais conhecimento, quanto maior conhecimento que você adquire nessa trajetória, mais você será cobrado. Então, a responsabilidade aumenta. E tem posições, sim, de lideranças que são importantes. Tem pessoas que já têm algumas habilidades para assumirem essa posição, mas, como eu falei, ninguém é insubstituível. Então, se eu não estou trabalhando, por exemplo, como passista, como é que eu posso colaborar dentro da minha casa espírita? Né? Através de uma palestra que eu posso fazer um estudo sobre determinado tema e colaborar,
ou eu quero realmente também estudar para fazer parte desse trabalho do passe, eu então posso colaborar de outro modo. Então, existem vários modos de se tornar um colaborador dentro da casa espírita. Mas ninguém é melhor do que ninguém, e todos nós precisamos uns dos outros. A humildade recorda que todo mérito pertence a Deus. E Jesus, várias passagens, até no próprio Evangelho e na Bíblia, as pessoas elogiavam ele, né, reconheciam o seu trabalho, a sua caridade, a sua atuação, a sua sabedoria, a sua luz, e dizia assim: o mestre, você é bom, o quanto você é bom. E ele dizia: bom é Deus. Então, ele sempre atribuía o mérito a Deus. E aí tem essa frase de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que ele explica muito bem sobre o que é humildade. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então, qualquer situação que você estiver julgando, utilizando de comunicação violenta, reprovando, é falta de humildade. Né? A questão do orgulho, da vaidade, porque se você está julgando, se você está reclamando, se você está, através de fofocas, maldizendo o seu irmão, você não está sendo caridoso, você não está sendo humilde. Ainda o orgulho e a vaidade estão predominando. Então, é importante fazer essa avaliação. E humildade não quer dizer pobreza, né? Que muitas pessoas falam, porque eu moro na casa humilde, ou então eu sou uma pessoa humilde. E quem é humilde geralmente não diz que é humilde. Quem é humilde geralmente não fica atribuindo qualidades especiais a si mesmo. Apenas é. E aí tem uma frase que o Chico, ele pediu uma orientação a Emmanuel, eu soube que ele estava num momento bem sensível. Se eu não me engano, ele estava elaborando um processo de luto na sua família. E ele estava bem fragilizado e tinha muito trabalho para fazer. E aí ele perguntou ao Emmanuel, ele falou assim: Emmanuel, como é que eu posso, me dê aí uma orientação que seja bem importante para o exercício da mediunidade, porque ele estava assim num momento bem fragilizado, até meio desanimado, estava triste. Aí ele me deu uma orientação importante nesse exercício da mediunidade, da psicografia, enfim, do trabalho que ele fazia, né? Aí Emmanuel respondeu: disciplina, apenas, disciplina. E aí ele insistiu. E depois, aí Emmanuel responde novamente: disciplina. E pela terceira vez, Chico perguntou: e depois? E Emmanuel concluiu: disciplina. Então, essa narrativa é amplamente divulgada, né, dentro do movimento espírita, mas ela é conhecida principalmente por meio de alguns relatos, de algumas palestras, para que as pessoas vejam a importância da disciplina no trabalho espírita, né? Porque é a disciplina que faz com que a pessoa tenha perseverança, responsabilidade, fidelidade nos compromissos assumidos, né? Assiduidade, enfim. E Chico Xavier esperava ouvir uma outra resposta, mas ele falou disciplina 3 vezes. Então, a disciplina é realmente indispensável no trabalho na casa espírita, né? E na nossa vida de forma geral também. E a disciplina protege o trabalhador contra o orgulho. Quanto maior a responsabilidade espiritual, maior deve ser a humildade, e a gente precisa ter realmente disciplina com os compromissos assumidos, porque sem disciplina a gente não tem constância. Sem disciplina a gente não consegue dar continuidade. Eu até lembrei de uma frase que eu acho bem linda, que diz assim: o que mais me desafia no amor não é o ato de amar, mas é a sua continuidade, é você manter aquele amor.
né? E a mesma coisa para o trabalho na doutrina, é você manter, é você ter aquela constância, ter a perseverança nos compromissos que você mesmo assumiu. Porque a gente sabe que tem os desafios, né? Que todo mundo passa por desafios, tem obstáculos que a gente precisa vencer. E isso também faz com que a gente desenvolva as nossas virtudes. Acho que é o próprio Chico que diz assim, que os desafios faz com que a gente exercite as nossas virtudes. Por exemplo, né, um exemplo bem clássico aqui. Se a gente não tivesse um parente mais difícil, um familiar que a gente não tenha tanta afinidade, que a gente precisa conviver com aquela pessoa, que a gente acha que é aquele parente problema, entre aspas, que às vezes a gente sabe, né, que são compromissos de vidas passadas, que a gente reencarnou, não foi por acaso, até porque nada é por acaso. Como nós iríamos desenvolver a nossa paciência se não tivesse esse desafio de ter que conviver com pessoas mais difíceis, com pessoas que não tenham o mesmo tipo de pensamento, de gosto, que não tenham afinidade conosco, e conseguir conviver de forma respeitosa, praticando os ensinamentos da doutrina. Se não tivesse esses desafios, como nós exercitaríamos essas virtudes divinas, essas virtudes que nós precisamos desenvolver para o nosso aprimoramento moral? Porque se a gente fala do lado intelectual, se a gente for parar para pensar em termos de humanidade, a ciência ela avança, a tecnologia está avançando de forma cada vez mais rápida. E que bom para todos nós. O conhecimento se torna mais acessível, as informações chegam cada vez mais rápido. Mas e a nossa parte moral? Nosso desenvolvimento moral, muitas vezes através dos desafios. Como é que a gente ia identificar o orgulho, a vaidade, se a gente se isolasse, por exemplo? Então, nós precisamos desse convívio com os nossos irmãos que estão em diferentes padrões vibratórios, evolutivos, diferentes fases evolutivas também, né? Cada um com sua história, mas cada um com suas dificuldades, com seus desafios. Então, nós precisamos desenvolver essas virtudes, e muitas vezes através desses desafios. E na casa espírita, nós também nos deparamos com esses desafios. Às vezes, para conseguir chegar, por exemplo, na casa espírita, acontece várias coisas antes da gente conseguir realmente chegar de fato, né? Acontece dificuldades, às vezes o carro quebra no caminho, enfim, alguma briga dentro de casa, bate aquela preguiça, bate um sono antes de você ir para o centro, enfim, várias questões que vão aparecer, né? Questões até no mundo material, prazeres ainda carnais que vão nos atrair para que a gente se afaste realmente do nosso objetivo. Então, não vai ser realmente fácil. Mas se a gente tiver disciplina, a gente consegue manter aquele nosso compromisso e com amor pelo que nós fazemos, com amor pela doutrina e com amor pela tarefa assumida. E disciplina não é a mesma coisa que rigidez. Muitas pessoas confundem, né? Acham que você ter disciplina é você ser uma pessoa militarizada, uma pessoa rígida, né? Então, vamos, soldados. Não é isso, né? Nossos colegas de jornada, nossos amigos da casa espírita, nossos irmãos, não são soldados, não é isso. Mas toda casa tem suas regras, né? Todo lugar tem que ter regras, até dentro da nossa casa, do nosso lar, tem regras. Nós precisamos realmente cumprir. É compromisso, é constância, é responsabilidade e é respeito às normas da casa espírita. Então, as regras, elas organizam a nossa convivência. E reflete o compromisso com o bem. Envolve o preparo contínuo, a assiduidade nos trabalhos da casa espírita, a manutenção do equilíbrio moral, o estudo doutrinário, para a compreensão do funcionamento do passe. Então, se eu estou nessa tarefa de passista, né, assumir esse compromisso com a casa espírita, com Jesus, de estar nessa posição, então eu vou estudar sobre o passe, vou fazer parte do curso,
online, né, como nós estamos aqui. Então, realmente é um compromisso. E para que a gente mantenha esse compromisso no bem, a gente tem que ter disciplina. Chegar no horário, porque se você chegar atrasado, você vai perder uma parte das orientações. Então, antes da tarefa, recomendações, tá? Não é nada também rígido, como se fosse uma receita de bolo, mas são recomendações, são sugestões. Antes da tarefa, fazer uma prece, que muitas vezes nós não estamos sintonizados ainda com a espiritualidade maior. A gente sabe a correria do dia a dia, os conflitos internos, externos. No mundo do trabalho, às vezes, a gente leva alguns problemas do trabalho ou da casa para a casa espírita. A gente ainda não está realmente concentrado ali. Nós não estamos totalmente presente por inteiro. Acho que foi até o próprio Igor que deu esse exemplo, né? Nós não estamos realmente presentes ali, naquele momento, concentrados, com atenção no trabalho que a gente vai desenvolver. Então, para que a gente possa sintonizar com a espiritualidade maior e realmente estar presente totalmente naquele momento, faça uma prece, até para acalmar seus pensamentos, melhorar a sua aura. Vigilância mental, disciplina mental também é importante, né? Com os nossos pensamentos, serenidade, se você estava num contexto de agitação, de correria, né? Que a gente sabe às vezes vai para o trabalho, aí sai do trabalho e vai para casa, depois vai para a casa espírita, e nosso pensamento fica mais acelerado. Então, é importante a gente sentar, a gente fazer um exercício de respiração, fazer uma prece antes de iniciar o trabalho na casa espírita. O pensamento é veículo de transmissão fluídica. Então, durante o passe, evite conversas desnecessárias, mantenha a concentração, cultive pensamentos elevados. E André Luiz ensina que o pensamento é força viva que modela os fluidos. Então, somos responsáveis também pelos nossos pensamentos e sentimentos para que o trabalho aconteça da melhor forma possível, que a gente mantenha essa sintonia com a espiritualidade maior. Humildade e disciplina. A humildade e a disciplina formam a base do passe espírita e transformam o passista em um canal seguro para a caridade. Elas garantem que a fluidoterapia ocorra sem interferências pessoais, servindo como uma verdadeira transfusão de energias de amor e auxílio ao próximo. Esses valores têm que caminhar lado a lado, assim como a caridade e a humildade são irmãs e andam de mãos dadas, como nos dizem os espíritos. A humildade e a disciplina precisam andar também de mãos dadas. Sem a disciplina, falta a constância do trabalho. Sem a humildade, o médium pode se desviar do propósito, de servir de forma desinteressada, né? Então, juntas, essas atitudes vão purificar os nossos sentimentos e raciocínios. E a humildade para reconhecer que somos instrumentos, disciplina para permanecermos fiéis ao compromisso assumido, caridade para servir sem esperar recompensa. Assim, o passe se transforma em verdadeira bênção de amor e serviço de Jesus. E a nossa reforma íntima, que é a tarefa de cada um de nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Allan Kardec. Eu tinha essa frase impressa e colada na parede do meu quarto, para eu sempre lembrar que é a nossa tarefa diária, a nossa reforma íntima, a nossa transformação moral e nossos esforços diários para domar as más tendências, as más inclinações, antes de julgar, evitar julgar o nosso próximo e olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente desperta. Já dizia Carl Gustav Jung, ele dizia assim: quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é importante olharmos para dentro e percebermos os nossos pontos fortes, nossas potencialidades, nossas qualidades. Isso não é orgulho, nós precisamos sim ter o amor próprio, cultivar nossa autoconfiança, nosso amor próprio, mas também olhar nossos pontos a melhorar, nossos pontos fracos,
que precisam ser trabalhados e exercitados. Então, é uma frase mesmo de agradecimento, até porque daqui a pouco eu já vou abrir para a nossa roda de conversa. Diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com vocês. E eu agradeço, mas antes de finalizar e de ler uma pergunta para provocar vocês, para motivar a participação de vocês, eu quero ler uma poesia desse livrinho, que eu estou viciada realmente nesse livrinho. Cada dia eu leio uma poesia diferente. Se chama Antologia da Espiritualidade, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito da Maria Dolores. E eu escolhi uma poesia desse livrinho para compartilhar com vocês, que dialoga com a nossa temática. Deus conta contigo. Ouço-te às vezes, coração amigo, em torno ao bem, numa questão qualquer. Farei, conseguirei, conta comigo, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas não te alteres a pretexto disso. De segundo a segundo, estrada a estrada, a vontade de Deus é revelada em bondade e serviço. Fita os quadros da gleba, campo afora. Tudo o que existe vibra, luta e sente. Serve constantemente, dia a dia, hora a hora. De alvorada a alvorada, o sol fecundo, sem agrudar requerimento, garante sem cessar o equilíbrio do mundo, de seu carro de luz no firmamento. A fonte a deslizar, singela e boa, passa fazendo bem, dissedenta, consola, alivia, abençoa, sem perguntar a quem, sem recorrer a humanos estatutos, nem a filosofias enganosas. A laranjeira estende os próprios frutos, a roseira dá rosas. O lírio não se ofende nem reclama sobre a terra onde alguém lhe deitou a raiz. Seja em vaso de estufa ou no trato de lama, desabrocha feliz. Assim no mundo, coração amigo, faze o bem onde for, seja a quem for, em toda parte, Deus conta contigo na tarefa do amor. Então, Deus está contando com todos nós. E a natureza nos oferece belíssimos exemplos, como Chico cita, através do espírito de Maria Dolores, nessa bela poesia. A natureza nos serve, o sol nasce para todos, sem distinção. Então, eu trouxe aqui uma reflexão para a nossa roda de conversa, até porque ninguém sabe tanto que não tenha o que aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tenha o que ensinar. Então, todos vocês podem contribuir e participar. E aí, eu vou lançar uma pergunta motivadora. O passista é a lâmpada ou a energia? Quem gostaria de começar? Passo a palavra para vocês, porque a palavra tem que circular. A palavra hoje vai circular, até porque tem sido bastante interessante participar dessas rodas de conversa com vocês. O conhecimento ele se amplia quando ele é compartilhado. Então, Ju, eu tirei aqui a projeção para eu poder enxergar todo mundo. Primeiro, muito obrigado e parabéns pela explanação, pelas reflexões nessa parte moral que a gente sempre vai trazendo
ao longo dos conteúdos práticos da doutrina espírita, que cerceia, né, todas as nossas atuações, tudo que a gente faz dentro da casa espírita e fora dela também, precisa permear esses princípios, e a humildade é um deles. Né? Antes de responder, dar aqui minha contribuição para essa pergunta, que é extremamente filosófica, à medida que você foi falando, eu fui lembrando de algumas situações que aconteciam e acontecem lá na nossa casa, lá no GAPF. Eu acho muito interessante porque a primeira situação que eu vou relatar aconteceu semana passada, quando eu estava em visita a uma outra casa espírita, irmã, uma casa grande, bem estruturada e que um pouco mais jovem, né, em torno de 30 anos de fundação a casa tem. E eu tava aguardando, né, o desenvolvimento da atividade na área externa, um pouco à frente da recepção, e na recepção sempre ficam dois funcionários do grupo, é, conversando, já estão ali esperando finalizar para poder fazer a higienização, e eu acabo conversando com eles também enquanto eu estou nesse momento de espera. E aí, especificamente nesse dia, quando eu cheguei, eu sentei à frente onde a gente sempre se reúne, e eles já estavam em um diálogo bem fervoroso, né, se reportando a alguns trabalhadores desta casa que chegavam lá e achavam que eram donos da casa. E disse: não, dono da casa é a pessoa que está à frente, disse o nome da pessoa. E eu fiquei ouvindo, né, esse diálogo entre eles. Eles estavam indignados. Eu não sei exatamente o que aconteceu, também não quero me colocar nesse local de juiz, né? Mas me chamou a atenção, porque eles têm essa figura representativa de quem está à frente da casa espírita como o dono do grupo espírita, como tudo que tem no centro espírita precisa passar por ele obrigatoriamente, e ele precisa aprovar obrigatoriamente, né? E aí eu me recordei da nossa casa, que tem 96 anos. E aí você imagina que há quase 97 anos atrás, né? Está chegando setembro para a gente comemorar mais um ano de fundação. Então, imagine, há 96, quase 97 anos atrás, existia um grupo de pessoas que fundaram essa casa, liderados por uma pessoa especificamente, seu Vigílio. A gente falou isso no primeiro dia, um pouquinho sobre a história do GAPF. Então, seu Vigílio ele liderou, mas seu Vigílio desencarnou lá na década de 60. E aí Júlia trouxe muito bem essa reflexão. Ele desencarnou, mas o centro continuou. E tiveram outros tantos presidentes, outras tantas figuras, outras tantas personalidades que assumiram a gestão da casa, que tocaram barco e que hoje estamos aí comemorando quase 97 anos de fundação. Né? Então, a casa espírita, quando você falava isso, me recordou muito recentemente. Isso foi na sexta-feira da semana passada, e hoje é segunda, né? Então tem 3 dias que aconteceu isso, e eu fiquei reflexivo. Eu digo, nossa, como algumas pessoas ainda precisam entender que o trabalho não é de um, o trabalho é deles, nós somos os intermediários. O trabalho da casa espírita vai continuar, a gente estando ali ou não estando ali. E aí eu me recordei também de um tempo atrás, alguns anos atrás, cerca de 10 a 15 anos atrás, lá na nossa casa também. A gente tinha uma atividade que era uma atividade também de longas datas, que era a consulta com o mentor, os mentores espirituais da casa. Então, no domingo à noite era um dia de consulta, onde as pessoas podiam, né, dialogar o que hoje a gente entende como atendimento fraterno, do material para o material, do encarnado para o encarnado. Era uma espécie ali de consulta do encarnado para o desencarnado. Bom, e a gente tem uma série de mentores, uma diretoria espiritual que se apresenta dessa forma para a gente, mas especificamente existia, dentro desse trabalho, um direcionamento, uma predileção. Olha, eu só quero falar com o mentor geral, que é o irmão Manuel da Silva Silveira, né? Então eu quero falar com o irmão Manuel, e a lista de diálogo com o irmão Manuel, de consultas com o irmão Manuel era imensa.
E os outros mentores, muitas vezes não tinha ninguém querendo fazer consulta ou se predispondo a fazer as consultas espirituais com eles. Bom, a tal ponto de ter dias deles chegarem e darem uma mensagem rápida e continuarem o trabalho que eles continuam no mundo, né, dos espíritos, dos desencarnados. Isso também é uma grande reflexão, porque as pessoas, o que a gente ouvia era exatamente isso. Eu só confio se for irmão Manuel. Eu só acredito, só dá certo se for irmão Manuel. E os outros mentores que ali se faziam presente também estavam no mesmo propósito, imbuídos e muitas vezes com condições, até pelo nível de compatibilidade energética, com mais condições de auxiliar aquele enfermo, aquele irmão que estava ali. Depois, até por orientação da própria diretoria espiritual, a gente suspendeu essas atividades. Mas são duas reflexões que, quando você falava, eu cheguei a anotar algumas coisas aqui, né? Exatamente para nesse momento a gente trazer de assim como era a consulta comentou, assim como a gente pensa nas representações das casas espíritas através das figuras que estão à frente das casas espíritas, né, a gente precisa também, e aí eu posso falar como gestor, como uma pessoa que está à frente de uma instituição, a gente tem um papel importantíssimo de desconstruir essa dependência, essa necessidade de dizer, ah, não, aquele centro é o centro de Igor. Quantas pessoas dizem, eu vou lá no centro de Igor? Eu disse, não, meus irmãos, o centro não é meu. O centro existiu antes de mim, antes de eu encarnar nesta existência, né, nesse momento, e vai existir depois de mim. Então, nada me pertence, não é meu. Nesse momento, eu estou à frente do grupo, né, junto com minha mãe, junto com outros companheiros de ideal, mas a gente precisa ter esse trabalho de desconstrução dessa ideia de que quem está à frente do centro, do mentor espiritual, seja lá quem for, o passista, aquele passista é o passista bom, é o passista que faz mais alegorias, né, que balança mais a mão, esse que é o passista bom, né? Então, eu acho que Júlia trouxe muito esse ponto. Eu anotei muito isso aqui, esses tópicos, à medida que eu ia lembrando, eu ia anotando. Digo, no final, eu preciso falar isso. Então, eu acho que a nossa meta é, de fato, para tudo na vida, sermos a cada dia mais humildes. E Júlia trouxe muito bem essa proposta. Então, só para fechar minha contribuição nesse primeiro momento, Júlia traz aqui no slide, né? O passista é lâmpada ou é energia? A lâmpada que acende ou a energia que faz acender, né, a lâmpada? Eu acho que nós somos um pouquinho dos dois. Nós somos a centelha que faz a luz brilhar. E a gente pode iluminar, como a lâmpada ilumina caminhos, o nosso próprio caminho, mas também caminhos de pessoas que estão ao nosso redor, se a gente fizer a nossa energia circular de fato, a nossa energia transcender ao nosso corpo físico. Essa é uma opinião minha. A gente pode até aprofundar essa discussão, mas vamos deixar aí os demais companheiros contribuírem também. Oi, boa noite. Boa noite, minha Olha, irmã. Pode. nós somos, na minha visão, como você me falou, eu sou opinião, na minha opinião, nós somos a lâmpada, porque nós somos um instrumento físico. E a luz é o plano espiritual, que é energia. É a minha opinião, né? Porque a lâmpada não só ilumina, como pode estar conectada à fonte. E qual é a nossa fonte? A fonte espiritual. Ele que passa essa energia para a gente transmitir. É minha opinião também. No mais, Júlia, parabéns. Foi assim maravilhoso. Anotei muita coisa aqui. Quando as suas frases, as suas colocações foram assim maravilhosas. Foi, como disse Igor aí, muita reflexão, né? Quando a gente fala de humildade, quando a gente fala de disciplina, e no nosso contexto,
assim, em termos de trabalho, em termos de casa, a gente foge muito disso. E se a gente não consegue no nosso lar ser humilde e ser essa consciência, né, da humildade e ter essa consciência da disciplina, a gente não consegue levar para... Então, a gente vai ter muitas máscaras, né? E como nós, quanto espíritas, que refletimos, que buscamos estudar, que buscamos refletir, que buscamos compreender, acho que nossas máscaras devem ser a mínima possível. Eu não posso ser Dilma aqui de um jeito, no centro de outro jeito, porque aí eu fujo totalmente à proposta. Eu já não sou humilde, eu já não sou disciplinada. Então, eu tenho que ser, a Dilma tem que ser, tentar ser o mais autêntico possível. Sei que não existe falhas, claro, sou humana. Hoje eu estava me lembrando de algumas coisas, meu Deus, a gente fala de ganância, a gente fala disso, olha eu aí no meio. A gente sabe que a gente tem um pouquinho de tudo ainda, mas o objetivo nosso é exatamente esse, buscar essa disciplina, ser realmente, lembrar que nós somos instrumento, como você frisou muito bem isso, nós não somos mais do que ninguém, nós não somos o suprassumo de nada, e como na minha visão, eu sou a lâmpada, então eu recebo essa energia para transmitir ao outro. Então eu não sou realmente esse instrumento. Então é isso que eu tenho que, cada vez que eu estudar, vou tentar ser mais consciente disso, levar isso assim como, não digo assim, um dever de casa mesmo, uma lição de vida, né? Que é um dever de casa para a gente estudar mesmo, porque você traz essa reflexão para a gente, mas se eu ficar só na sua reflexão, eu não vou aprender mais. Eu tenho que ir além um pouquinho, buscar mais um pouquinho. O que realmente é essa humildade, essa disciplina? Até quando? E a gente, quando vê falar sobre humildade e disciplina, a gente vê o quê? Que a humildade protege a gente. E a disciplina é o que é a constância do nosso trabalho. E é isso que eu tenho que buscar, essa constância no meu trabalho, porque nessa constância eu vou estar equilibrada, eu vou estar em sintonia com os bons espíritos. E quando eu falo na minha humildade, eu vou estar sendo protegida do meu orgulho, vou estar sendo protegida da minha vaidade. Então, você trouxe essas reflexões muito fortes para mim, foi muito forte. Obrigada, minha querida. E obrigada a você também, Igor, e a todos. Obrigada, Dilma, pela sua participação e a Igor também. Quando a Dilma estava falando, até lembrei de uma reflexão do Chico Xavier, que ele diz assim: se você não consegue perdoar, amar, conviver de forma respeitosa com 8, 6 pessoas da sua casa, no âmbito familiar e doméstico, como conseguirá conviver bem com seus irmãos em sociedade, né, nos outros contextos? Enfim, importante. Também tem uma parte do Evangelho que fala sobre o tirano doméstico, aquela pessoa que utiliza as máscaras sociais como se fosse uma pessoa bem educada, bem sucedida, mas dentro de casa é um tirano. Então, muito boas reflexões que a Dilma compartilhou. E legal as respostas, estou achando bem interessante as respostas sobre a lâmpada e sobre a energia. Muito boa a reflexão de vocês. Seu Edelson. Obrigado, minha irmã. Eu tenho uma pergunta e vou falar um pouco. A primeira casa que eu adentrei, na casa espírita, e essa casa tinha o jogo das lâmpadas, das cores. Por incrível que pareça, como não tinha trabalhadores aptos naquela casa, eu fiquei muito curioso para saber sobre essas cores dessas lâmpadas, certo? Que diz que cada cor representa uma energia. Eu, nesta casa mesmo, participei de curso de passista e tudo, e comecei a aplicar o passe. Tinha uma irmã que, por incrível que pareça,
toda vez ela só sentava na cadeira que eu estava à frente. Quando ela sentava na cadeira, eu sentia. Ela não recebia o passe, porque ela ficava mediunizada. Eu ficava curioso, porque toda vez que eu ia dar o passe nela, ela ficava mediunizada. Você, quando colocava a mão sobre a cabeça dela, você sentia a quintura. Eu, terminando, essa irmã saiu desta casa e eu fiquei nessa pergunta, quer dizer, essa interrogação na minha mente. Por quê? Toda vez que ela ia receber o passe, só recebeu o passe mediunizada. Agora, essa pergunta é para você, minha irmã. Descasque esse abacaxi. Obrigado, minha irmã. Obrigada pela sua participação, seu Adelson. É interessante. Primeiro você faz a pergunta sobre as cores das luzes. Acredito que sejam as luzes da casa espírita, não é isso? Tanto que no centro espírita... que hoje eu raramente não vejo nas casas espíritas esse jogo de lâmpadas. Não sei se na Mansão do Caminho tem. As casas que eu frequento pelo CD3, eu participo do CD3, não vejo nenhuma. Geralmente, na casa espírita que eu frequento, na hora da doutrinária, da palestra espírita, a lâmpada fica acesa normalmente, mas na hora da oração e do passe espírita, nós colocamos a luz azul. Acredito que a luz azul facilita algumas sensações de relaxamento, de conexão com a espiritualidade. Minha irmã, se isso aqui, minha irmã. Se isso aqui, não estou me referindo se isso aqui, não estou me referindo a essas lâmpadas. Não, né? Era um jogo de lâmpada vermelha, azul, verde, amarela, como esse aqui, como se talvez você não esteja me vendo direito, tá? Igor. A cromoterapia, não é isso? A cromoterapia, entendi. Obrigado. Alguém saberia responder melhor essa pergunta sobre a cromoterapia? Porque eu conheço, mas não tenho tanto conhecimento sobre isso. Já ouvi falar, e alguns centros espíritas, não tem no centro espírita que eu frequento essa prática da cromoterapia, mas eu já ouvi falar que em algumas casas espíritas tem a prática da cromoterapia e tem pessoas que praticam a cromoterapia, mas eu não tenho um conhecimento para responder a pergunta de seu Adelson. Alguém poderia? Então vamos lá, eu posso começar falando e aí depois, se alguém quiser completar, tá certo? Bom, pessoal, a cromoterapia era uma terapêutica milenar. Ela existe há muito, muito tempo. Ela é caracterizada por estímulos através das diferentes cores projetadas em uma luz. Então, a gente tem cores, as mais utilizadas a depender do que você queira estimular ou inibir. O azul, o verde, o amarelo, o vermelho. Existe toda uma lógica por detrás da cromoterapia, mas o que eu sempre venho trazendo e ressaltando é que nós, espíritas, científicos no jeito que somos, a gente consegue ir até onde a ciência vai, né? E a partir daí precisa de novos estudos. Então, hoje é uma prática pensando cientificamente para a cura, para o relaxamento do corpo físico. A gente até trouxe um pouco disso na aula 2 com Paula, sobre a influência, né, dos sons, do cheiro, das imagens na percepção orgânica, na percepção do corpo. Então, estou falando cientificamente, essas diferentes cores geram diferentes reações no nosso cérebro. Pensando do ponto de vista espiritual, o que a gente não tem relato sobre isso em nenhuma obra básica, das 5 obras básicas de Kardec, nem
temos relatos nas obras complementares de André Luiz, né, do Emmanuel e da própria Joana de Ângeles, o quão essa sonorização, o quão essa luz influencia a nível espiritual. Isso a gente não tem relatos, né? O que eu acho que às vezes confundem as pessoas em relação à cor é porque muitas vezes o nosso campo magnético, que algumas pessoas chamam de aura, a nossa aura magnética, ela se apresenta para o médio clarividente em diferentes tonalidades de cor. Então, fizeram, né, uma associação de que diferentes tonalidades de cor da aura magnética pode ser atingida por diferentes tonalidades de cor através da luz, tendo em vista que a luz está dentro do fenômeno físico, né, da física clássica e até da física quântica. Eu posso, só para fechar e passar para vocês, que esse é um ponto talvez importante da gente entender e discutir um pouco mais profundamente. Como fisioterapeuta que sou, a gente utiliza alguns recursos da luz, sempre pensando, claro, no corpo físico, na cura física. Então, a gente usa o infravermelho ou ultravioleta. São dois tipos de luz, de lâmpadas, que geram reações diferentes no nosso corpo. Então, o infravermelho, que é o mais utilizado, inclusive, ele emite calor, e isso vai gerar vasodilatação, acelerar o processo inflamatório, o processo de reparo do tecido. Mas observe que tudo isso que eu estou explicando aqui, estou falando, é do ponto de vista físico, biológico. Do ponto de vista espiritual, a gente não tem relatos, pelo menos até onde vai o meu conhecimento literário da doutrina espírita, a gente não tem relatos da influência das cores luminosas no perispírito ou no espírito. O espírito menos ainda, né, na concepção de espírito que a gente entende como inteligência. Mas no perispírito não existe nenhum relato. Se alguém tiver algum relato de uma dessas fontes, aí pode contribuir, porque aí eu já amplio o meu conhecimento. Tá bom? Meire levantou a mão. Igor, só para complementar, um dia desses eu estava conversando com uma colega de trabalho, muito boa a resposta, que eu também acabei aprendendo com as reflexões de Igor, o conhecimento dele sobre as cores, sobre a cromoterapia. Mas eu lembrei que um dia desses eu estava conversando com uma colega de trabalho sobre a psicologia das cores. E, por exemplo, não é por acaso que um restaurante, uma lanchonete, geralmente tem uma cor vermelha, por exemplo, né? Porque aguça o nosso apetite. Não é por acaso que na casa espírita, por exemplo, como eu dei o exemplo no início, colocamos às vezes as luzes em tons mais claros, como azul bebê, azul claro, azul lilás ou verde, enfim, né? Cores mais que despertam uma sensação de relaxamento. Então, tem todo um estudo também sobre psicologia das cores, sobre as cores de forma geral, mas foi interessante aprender hoje sobre a cromoterapia. E acho que ele faz outra pergunta sobre a pessoa que ele estava na posição de passista e a pessoa na posição de paciente recebendo essa transmissão de fluidos, e a pessoa fica sempre mediunizada, né? Mas o senhor poderia reformular, seu Edelson? Ou não. Ela assim, toda vez que ela sentava, porque você, quando a gente é passista, a gente sabe, quando a gente, às vezes, coloca a mão sobre a cabeça do assistido que está ali na nossa frente, e a gente sente a quentura da cabeça da pessoa. E ela, conversando com você, a gente conversava, passava a mão no cabelo dela e tudo, não era a mesma coisa quando ela sentava na cadeira para receber esse passe, porque ela só recebia o passe mediunizada. O mentor, o espiritual, o irmão que estava ali ao lado dela, provavelmente não aceitava, né, o passe, ou não deixava ela receber o passe. Mas depois eu fiquei sabendo que ele não era o mentor espiritual, sim um irmãozinho que andava ali perseguindo ela. Obrigado, minha irmã.
Eu acho, Edelcio, que o passe aí deve ser distribuído para os dois, né? Eu imagino que os dois acabam recebendo a magnetização, a transmissão dessa energia nesse momento. Aconteceu domingo, ontem, na nossa casa, próximo, né? A gente estava no grupo da família, próximo já ao final de uma assistida da casa, trazer uma comunicação psicofônica, né? A tal ponto de a médium ainda não educada, a mediunidade, fazer contrações bruscas do braço e tudo mais, né? É, então, sim, porque eu falo da educação mediúnica porque não é o momento, né? Reunião doutrinária, reuniões abertas, não é o momento de acontecer comunicação, intercâmbio, mas aconteceu e a gente não controla. É a disciplina sem o rigor que Júlia estava falando. E aí, dentre os recursos que a gente tinha naquele momento, né? Imagine que a gente não podia interromper a doutrinária, né? A gente também, porque aí a gente já sai do escopo da reunião, a gente também não tinha como retirá-la do recinto, então, dentro dos recursos que a gente adotou o passe como principal deles. O passe foi transmitido para a médium e foi transmitido para o desencarnado que ali estava. Em mesmo tempo que a diretoria espiritual, né, da casa acolheu esse desencarnado, e aí na quarta-feira a gente vai conversar com ele no momento oportuno, que é na reunião mediúnica. Entendeu? Então, eu muito pelo relato do senhor, eu acredito que o passe nesses casos é transmitido para os dois. E a gente não pode lembrar que existe uma estrutura espiritual na casa, né, uma diretoria espiritual da casa, que, se isso acontece, é porque a diretoria autorizou que acontecesse. Né? Então, inclusive, eu chamei depois algumas pessoas lá no grupo e disse: olha, você está vendo a importância da gente estar sempre se atualizando, estudando e tendo em mãos recursos, né, para, em uma situação dessa de emergência, a gente agir. Então, se aconteceu isso, é porque a gente precisa olhar para isso. Se a espiritualidade maior permitiu que acontecesse, porque eles controlam muito bem isso. Se ele permitiu que acontecesse, é para chamar a nossa atenção em relação a isso, né? Então, a gente precisa estar atento. Então, respondendo essa pergunta, eu acredito, é uma convicção pessoal, pelo relato de Suedelso, que os dois acabavam recebendo a energia transmitida também. O Meire, deixa eu só. Eu furei a fila, porque eu não tinha visto que a Auro tinha levantado a mão. Então, eu vou pedir para a Auro falar, por favor. Boa noite, Boa noite, meu amigo. todos que todos escutam. Vamos lá. O passista, ele ou ela é a lâmpada, né? É a lâmpada que tem com a missão de passar a centelha de luz energeticamente de forma positiva para frente. Isso não sou eu que estou falando, não. Quem fala é o nosso irmão querido André Luiz, tá? Que André Luiz, para quem quiser dar uma lida e conferir, que no livro, que é essa grande obra, que é o Mecanismo da Mediunidade. Beleza, mano. Obrigada pela contribuição e pela recomendação de leitura. Obrigado a você. André Luiz. Parabéns pela sua belíssima palestra, tá? Ensinamento. A gente, com humildade, com caridade, com piedade e com fé, a gente diariamente que evolui no aprendizado e na missão de nosso Jesus Cristo e nos espíritos de luzes que nos acompanham, que estão aqui no plano encarnado na Terra só para fazer o bem, para ajudar com a nossa evolução. Verdade. André Luiz sempre nos ensina muito, né? André Luiz com um olhar clínico, um olhar detalhado, fruto da experiência, a última experiência terrena que ele teve como médico, ele traz um detalhamento fisiológico
de muitas coisas, desde o intercâmbio mediúnico até a transmissão fluídica, energética. Então, André Luiz é sempre uma referência máxima que a gente deve, quem não leu, deve ler, porque traz elucidações importantíssimas. Vou passar então para Meire Jane. Agora sim. Obrigado, Áureo. Boa noite, Igor. Boa noite, Júlia. Gratidão pela aula maravilhosa. E Igor falou aí sobre a cromoterapia. Eu tive a oportunidade, certa vez, de começar, né, de fazer um curso sobre a cromoterapia. Cheguei a aplicar em um centro espiritualista, mas como eu não permaneci o tempo todo lá, né, então não continuei. E falava-se que era uma terapia fluidomagnética, né, e que se baseava na frequência de vibração das cores. Então, cada cor tinha era como se cada cor tivesse um comprimento de onda, uma frequência, né, de energia específica. E o nosso corpo, né, como a gente sabe, possui centros de forças, são os chakras, e que atuam como receptores, né, e também como distribuidores de energia. Então, quando uma pessoa adoecia, né, ou adoece, de acordo com a cromo, um ou mais chakras estão em desarmonia, estão desequilibrados, e aí altera todo o equilíbrio do nosso corpo, né? A nossa aura, o nosso campo magnético. Então, a cromoterapia, ela projeta cores correspondentes para desenvolver ou para devolver, né, aquele equilíbrio, aquela frequência correta do nosso chakra. Cada um tem uma frequência, uma determinada frequência. E aí vai reequilibrando o órgão doente. E esse tratamento não era só de uma vez, né? Eram várias vezes, como o passe também. A aplicação era feita através de uma lâmpada com várias. Essa lâmpadazinha tinha várias cores. E, de acordo com a necessidade, era aplicada a cor necessária, né? Para essa pessoa que estava ali recebendo. E os espíritos, no caso, segundo a orientadora, né? Os espíritos, eles colaboravam com a gente, com a intuição e tudo mais. E a força do pensamento era que ajudava a acelerar, né, a vibração desses fluidos. Então, era muito importante que a gente tivesse com o pensamento concentrado, né, e tudo mais. E a função de cada cor, né? Tinha verde, e a verde era a cor da cura. Era não, né? De acordo com a cromo. É a cor que é mais utilizada para o restabelecimento físico. A calma, limpa, né? O nosso campo magnético, regeneração celular, cicatrização. O azul era usado em casos de calma e de sedação. Por sinal, também às vezes era recomendado que a pessoa utilizasse em casa, mas quando era homem, por exemplo, evitar deixar muito tempo no quarto, porque poderia atingir a parte masculina, né? A parte da libido masculina, porque acalma e seda, né? O azul. Então, em excesso não era bom. O amarelo era um estimulante mental, o vermelho, o laranja, estava relacionado à vitalidade. Então, o vermelho e o laranja, como está ligado ao chakra básico, né? O que está mais na parte aqui baixa nossa, né? Abaixo do umbigo, na parte mais próximo da parte íntima mesmo, então estava relacionado com a terra. Aí, às vezes, também recomendava que a pessoa fizesse o trabalho de pisar na terra, também quando estivesse em sua casa. O violeta era relacionado à parte mais alta da nossa cabeça, né? A transmutação, essa parte, então estava muito ligada ao cérebro. Era uma coisa assim muito interessante. Só que aí eu mudei de centro e não continuei trabalhando com isso. Mas o Feng Shui também trabalha com a questão das cores. E cada cor está relacionado com a saúde, com a nossa parte, né, com a nossa casa, e representam a parte do nosso corpo, da nossa saúde, a parte física e a parte mental. Só que aí está ligada à cultura ocidental, não, oriental.
E os orientais é que trabalham, né, com isso. E, por exemplo, o estômago. O nosso estômago está ligado, isso na cromoterapia, o amarelo, né? É o nosso plexo solar, está ligado ao estômago. Lá no Feng Shui é o centro da casa. Então, o centro da casa é a área da saúde geral e aí tem também as partes, né? Cabeça e tudo mais. É bem interessante. Só que depois disso, eu tive a oportunidade de ir a um centro em Abrantes e era um centro espírita. Esse que eu fiz parte era espiritualista. Depois disso, eu passei em alguns centros espíritas, não vi nenhum que fazia esse trabalho, mas um deles, que eu precisei, me indicaram, eu fui em Abrantes e aí fiz esse tratamento com a cor também, com as cores, né? E era puramente espírita ao centro. Eu achei assim muito interessante. Aí agora vocês estão falando, eu lembrei, né? Mas eu não, na época, eu não me aprofundei mais, não continuei me aprofundando, não. Mas achei muito interessante. Em relação à lâmpada, né? Eu lembrei que eu vi certa vez uma palestra e aí falava sobre o livro Missionários da Luz, que mostra que os benfeitores espirituais, né, não jogam a energia diretamente sobre o doente. Eles depositam os fluidos, né, os fluidos que vêm dos espíritos superiores e sutis no próprio perispírito, né, no corpo espiritual, no caso do passista, e o passista transmite. Então, eu creio que o passista seja a lâmpada, porque ele falava que se o organismo do passista, ele falava, não, ele fala, né, que o livro mostra isso. Se o organismo do passista absorve, né, toda essa cota magnética superior e se mistura com as próprias energias biológicas para poder transmitir para o paciente. Então, ele precisa estar concentrado, ele precisa estar bem, né? Estar com bons pensamentos, porque aí ele funciona como uma lâmpada limpa. Caso seja o contrário, ele será uma lâmpada manchada. Quer dizer, eu estou deduzindo assim, porque ele mostra isso, né? Que o passista precisa estar conectado com Deus, com os bons espíritos, estar em oração, estar concentrado. Então, eu deduzo isso. E ele falava também sobre uma fonte de energia. Eu creio que a fonte de energia seja o fluido vital, não? Que está em toda parte, que vinha dos irmãos superiores, né? Gratidão, amigos. Gratidão, Igor e Júlia. Eu que agradeço, Meire. Júlia, 2 minutinhos que eu já te passo para você. Você quer falar, né? Só agradecer, obrigada, Meire, por tanto conhecimento e aprendi bastante com vocês, com Mary Jane e com o Igor sobre cromoterapia. Achei interessante, muito legal. Isso, Obrigada. era sobre a cromo, né, que eu queria começar falando, porque eu acho que é um tema bem pertinente que o seu Edelso trouxe a cromoterapia, a Meire completa. Eu acho que é algo que a gente precisa ter bastante seriedade na discussão. Todo esse conhecimento que a Meire completou e que eu acho formidável sobre a cromoterapia, ele é um tipo de conhecimento interessante, que eu pessoalmente respeito e valorizo muito, que Oi, é um Igor, me conhecimento. perdoe Oi, eu interromper, eu esqueci de falar um toda, detalhe, que aí nesse toda. centro espiritual, quando a gente praticava, quando não estava praticando a cromo, e estava vendo os passes, né? As pessoas estavam, eu não fazia, não dava passe porque eu não tinha conhecimento. Mas as pessoas que estavam fazendo passe, aplicando passe, eram sugeridas pelo responsável, né? Que quando estivesse fazendo aquele tratamento de passe com alguém, pensasse em tal cor, porque lá fazia o tratamento com cromoterapia, mas às vezes o passista não tinha conhecimento de cromoterapia. Aí dizia assim: olha, quando você estiver aplicando passe nessa pessoa, fulano de tal, pense em tal cor, sabe? Era bem Perfeito. legal. Perdão aí pela interrupção. Nada, muito boa a sua contribuição, Meire. E é essa a linha de raciocínio mesmo. O que acontece é um conhecimento que a gente chama de conhecimento ancestral.
É aquele conhecimento que vem passando de pai para filho, de netos, né, e bisnetos, vem passando de forma transgeracional. Hoje, o que eu trago sempre é o embasamento científico do ponto de vista pragmático, aquela ciência acadêmica, não a ciência popular. Hoje, a ciência acadêmica, ela tem buscado se aproximar, pelo menos eu vejo, eu que estou mais tô inserido nesse processo, eu vejo que ela tem se aproximado do conhecimento popular. Ela tem buscado estudar e esclarecer o que os nossos avós, tataravós, os nossos ancestrais já dizem há muito tempo, né? Então, o Espiritismo, eu acredito que vai caminhar para isso. Mas como na doutrina espírita a gente fala muito de ciência espírita e, além disso, a gente busca sempre estar retirando acessórios, alegorias que condicionam a fé, né, da pessoa, isso é muito importante. Então, a gente acaba compreendendo que não é necessário, dentro da doutrina espírita, intercessores, seja uma lâmpada, seja uma pessoa. A gente ainda, observe como nós ainda estamos, né, nesse processo de compreensão do que é de fato tudo isso, todo esse magnetismo, né? A gente ainda precisa de imposição de mão, de água fluidificada. Mas se a gente for analisar a história de Jesus, quantos Jesus curou sem sequer tocar na pessoa? A Júlia trouxe um exemplo hoje, não é? Ele nem olhou, ele não teve contato visual com a mulher e curou a mulher. Assim como Jesus fez isso, ele disse, nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Então, assim como Jesus fez isso, ele, na verdade, demonstra que é possível realizar todos esses feitos sem necessariamente tantas alegorias. Então, o Espiritismo, ele busca, na verdade, desconstruir esse posicionamento de que eu preciso de um intermediário, de que eu preciso estar no centro espírita, o Espiritismo, ele quer fundamentar tudo isso, né, através da evidência científica, da ciência, na forma que a gente compreende, mais próxima ali do que é acadêmico, que foi até o que Kardec fez, né, lá no século XIX. Então, sobre a cromoterapia, eu acho que é um tema bem peculiar, bem interessante, a gente estudar não só a cromo, tem outros recursos que são utilizados muitas vezes em algumas instituições espíritas que têm um foco, um direcionamento, não necessariamente para o espírito, que tem um foco, um direcionamento para o corpo físico, como a acupuntura, como algumas outras, aromaterapia, né? Tudo isso tem um efeito já comprovado cientificamente do ponto de vista físico. Do ponto de vista espiritual, a gente ainda não consegue, na ciência acadêmica, alcançar. Mas eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir alcançar, do ponto de vista acadêmico, enfim, como um recurso. Olha que maravilha você ir a um médico, ao invés de passar metformina para diabetes, você vai passar 10 atendimentos de cromoterapia para reduzir seu problema pancreático. Eu rogo a Deus que a gente chegue lá, um dia a gente chegue lá. E só para passar para Dilma novamente, ainda sobre essa provocação que Júlia trouxe sobre a lâmpada, porque é uma discussão que a gente vai ter lá na frente com o James, daqui a 2 semanas com o James Ney, mas a gente fala do passe sempre vindo, né, do desencarnado, do mentor, do guia espiritual para o médium passista que transmite esse fluido energético. Mas não necessariamente o passe funciona nessa cadeia. O passe ele pode acontecer do desencarnado diretamente no encarnado.
ele pode acontecer do encarnado para o encarnado, do encarnado passista para o encarnado paciente, do encarnado paciente para o encarnado passista. Então, não existe bem esse determinismo de que a gente vai misturar tudo. E aí entra um ponto que eu acho muito importante, que é a palestra de James Ney. De onde vem essa energia? Quais são as forças geradoras dessa energia? Júlia já trouxe um spoilerzinho aqui hoje, James vai aprofundar daqui a 2 semanas, que é através das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, a força geradora de toda essa energia que vai fazer os nossos centros vitais na medicina tradicional chinesa, eles chamam de chakras, é o mesmo princípio, né? Mas aqui no Ocidente a gente prefere chamar de centros vitais, que seja. Então, é essa força que vai preencher, vai estimular os nossos centros vitais em produzir energia e distribuir essas energias para o corpo, são movidas e interligadas com as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E é esse aí, na minha opinião, o cerne da questão, que a gente vem trabalhando desde o início do curso, sobre higiene mental, sobre a educação dos sentimentos, sobre a educação dos pensamentos, que é o que Jesus propõe, que é o que a doutrina espírita vem propondo, essa reforma íntima, é exatamente rever tudo isso, né? E que não é fácil. Então, é aí que entra. Nós também podemos gerar energia. Nós também geramos energia através dos nossos pensamentos. Júlia é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto. Por quê? Porque Júlia nutre bons pensamentos, boas atitudes. Aí quando você chega perto de Júlia, você não quer mais largar, você quer ficar o tempo todo ali conversando e, né, não sai mais. Já tem aquelas pessoas iguais a mim, que a Ave Maria, quando passa pelo lado, a gente quer atravessar a rua só para não ver. Tô mentindo? Tem lugares que a gente entra e que a gente se sente super bem. Lá no grupo, no Paz Fraternidade, quando eu estou lá, isso não necessariamente essa recíproca é para todos, mas quando eu estou lá, que eu entro, que eu já passo pelo jardim, que eu chego no salão doutrinário, eu digo, meu Deus, eu não quero mais sair, porque eu me sinto muito bem. Tem lugares que eu adentro, em determinados ambientes, né, em determinados lugares, que eu entro, que eu digo, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Por quê? Porque tudo é a compatibilidade energética. Isso não quer dizer que a energia é boa, energia ruim, não. Que a minha energia é melhor ou é pior, não. Quer dizer que ali naquele recinto eu tenho compatibilidade energética ou não com a energia daquele ambiente. Tudo isso é nutrido pela forma que eu penso, pela forma que eu ajo, pela forma que eu sinto as situações da vida. Então, novamente trazendo a pergunta de Júlia, lâmpada ou energia? Eu ainda acredito que nós somos um pouquinho dos dois, que a gente é a lâmpada que faz brilhar, né, que faz transmitir energia, mas que a gente também pode e deve produzir essa energia, né, para poder fazer essa transmissão. Mas vamos lá, tô gostando dessa discussão de hoje. Dilminha. Se você tá, imagine eu, hein? Tô aqui amando, tô aqui vibrando por tudo. Maravilha. Eu ia falar sobre a cromoterapia, mas Meire deu um show aí agora falando sobre isso, nessa explicação. A única coisa que eu ressalto, pelo pouco que eu sei da cromoterapia, é que ela é como um auxílio vibracional. Porque os verdadeiros pilares do tratamento espiritual é o passe, a prece e a nossa reforma íntima. Aí a cromoterapia vem dar esse suporte durante o passe. Tinha uma senhora mesmo no centro que eu frequentava, nos sofredores, não, nos ceareiros, que ela dizia que quando assim, saía, estava dando passe, as luzes que saíam, as cores, é a pessoa que tem aquela a visibilidade, né? Então, ela dizia que as cores eram maravilhosas e era uma mistura de cores. Então, já ali mesmo, por isso que diz que o passe são os pilares, o passe, a prece e a reforma íntima são os pilares. Porque durante o passe, você já está fazendo o tratamento da cromoterapia. Porque as energias que saem das nossas mãos são variadas as cores, como ele falou aí, do azul, do verde, do amarelo, das cores. E aí a cromoterapia,
vêm com um auxílio vibracional. E sempre a gente reforçando. Tudo isso não substitui o médico, né? Ainda. Vamos chegar um tempo, né, Igor? Bem, Eve? Mas ainda não. Porque a gente necessita ainda do acompanhamento médico, da parte física, né? Dessa parte médica. Era isso, meu querido. Obrigada. Estou amando aprender com vocês. Obrigada também pelas contribuições. Quando o Igor falou ainda da necessidade de alegorias, mas que essa transmissão de energia não necessariamente precise de uma alegoria ou da imposição de mãos, eu lembrei de um relato que Chico Xavier conta, não sei se aparece no filme ou no livro que tem a sua biografia, mas ele conta que uma vez ele estava praticando a caridade, fazendo o bem de forma desinteressada, e uma senhora que foi beneficiada com o ato dele falou para ele: Deus te abençoe. E quando ela falou isso, né, sintonizada com a humildade de Chico, funcionou como um canal de amor e luz que permitiu a manifestação visível das energias do plano espiritual. Então é como se dela se desprendesse ali uma luz que foi em direção a Chico Xavier. Então, não necessariamente precisa das alegorias, realmente. Não, uma palavra positiva, um pensamento positivo que a gente emana através de uma prece, através de uma palavra positiva, pode sim ser essa transmissão. Deixa eu, rapidinho. A prece, eu acho que é o mais importante de tudo na vida da gente. Porque realmente a prece é o passe. Porque quando você mesmo, quando está no momento de dificuldade, ou seja o que for, você passa naquele momento, que você ora, você ora com aquela fé, com aquele amor, querendo resolver, você sente toda uma energia em você. E não precisou das mãos. Precisou só do pensamento, como o Igor falou aí, e a prece. Né? Obrigada. Eu conheci isso aqui, Igor, rapidinho. Eu sei que está no horário. Eu conheci uma senhora que ela trabalhou na Mansão do Caminho, e eu tive o prazer de trabalhar com ela, no mediúnico, com ela. Ela tinha uma luz incrível. Por incrível que pareça, essa senhora saiu desta casa por o dirigente da casa não reconhecer ela como a luz que estava ali. E ela foi para a Mansão do Caminho, ficava lá na Mansão do Caminho, distribuindo panfletos. Ela falou: meu filho, toda vez que eu ia para a Mansão do Caminho, ela tinha o prazer de me dar um abraço. Então, quando ela desencarnou, Divaldo Franco viu aquela luz lá na Mansão do Caminho. Perguntou: quem é essa luz? Assim, conforme a conversa dele, Joana de Anjos não está reconhecendo não essa luz? É Paulinha. Você vê uma criatura dessa que eu tive o prazer de conhecer e trabalhar com ela. Muito obrigado, meu irmão. Perfeito, meu irmão, perfeito. Quando a gente montou esse modelo, né, de curso, algumas pessoas me procuraram e disseram: mas 2 horas? 2 horas é muita coisa, a gente falando de um rapaz. Eu acho que não vai ser, não. Né? E olha só, 2 horas está ficando pouco, né? Porque vocês estão, né? Nós estamos juntos, movimentando realmente muito conhecimento, e isso é muito importante para a gente. Né? Só para fechar, então, essa discussão, essa luz que o senhor Edelso trouxe, e associando com o que Júlia traz, né, de conhecimento sobre humildade, a gente precisa sempre refletir que essa luz, essa potência energética, não tem a ver com o status, posto que você assume na casa espírita, com suas graduações, titulações, com grau de escolaridade, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com a vontade, o desejo de servir. E isso é atravessado por
pela humildade. Servir de bom coração, não servir como barganha. Ó, vou lá para o centro, depois o senhor me dá de volta e me devolve proteção, me devolve saúde, né? Não é bem assim que funciona. A gente servir de coração, servir de fato, de boa vontade, porque são os nossos sentimentos que vão, né, fazer a gente impulsionar essa energia, transmitindo para o outro. É tudo isso que a gente vem discutindo, vem conversando ao longo desse curso. Ju, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, né, pela sua condução maravilhosa. Ju, que toda vez que eu vejo a palestra de Ju, eu fico ali me contorcendo, eu saio uma nova pessoa, certo? Então, muito obrigado mais uma vez por essas reflexões. O nosso curso ele está exatamente na aula do meio, né? Então, semana que vem estaremos aqui juntos com nossa querida Daniele, Dani, que está lá em Minas Gerais, está lá em Varginha, em Minas Gerais. Ela é baiana, lá de Nazaré das Farofas, mas está trabalhando, conseguiu um emprego lá em Minas Gerais e se mudou para lá. Então, semana que vem ela vai estar com a gente aqui. A possibilidade do online, né, que aproxima quem está distante. E o tema de Dani é o passista e sua transformação moral. Então, vamos dar continuidade ao que Júlia finalizou hoje aqui, falando sobre a importância da transformação moral, né, diária, essa luta diária, que é constante, para que a gente consiga, de fato, né, transformar o que nós somos, melhorar o que nós somos, como espírito que nós somos. Aí vou só dar alguns informes bem rapidinho para... Oi. Igor, eu gostaria de perguntar uma coisa. Caso a gente queira fazer alguma pergunta, pode mandar pelo e-mail? Pode mandar por e-mail, pode mandar. Se for direcionado ao palestrante, aí a gente pega e transfere o palestrante e pede para responder, tá bom? Ok. Pronto. Então, só dando alguns informes que eu acho que... Por favor, repita o tema aí, por favor. O tema de Dani é o passista e sua transformação moral. Obrigado, meu irmão. Bom, Dilma ela me fez uma pergunta muito pertinente um pouquinho antes da gente começar, e eu acho que talvez seja alguma dúvida de todos. Na programação, a gente tem um encontro no dia 2 de agosto e um encontro no dia 3 de agosto. Dia 2 de agosto é um domingo de manhã. Esse encontro especificamente, ele vai ser presencial, logicamente, aqueles que puderem estar presencialmente lá no grupo. Por quê? Porque quem vai conduzir é nossa irmã Marilena, que esteve com a gente aqui na semana passada. Ela vai conduzir um momento prático, certo? Então vai ser uma aula prática sobre passe. Porque a ideia é que a gente não só fique na teoria, mas que a gente entenda a importância da preparação do ambiente, a posição da cadeira, a posição da maca, onde é que vai ser, como vai ser, enfim, como impor as mãos, né? Quais os movimentos que eu preciso fazer para poder fazer a dispersão das energias, a concentração de energia, distribuição de energia. Então, tudo isso vai ser feito no dia 2 de agosto, presencialmente lá no centro. No dia 3 é segunda-feira, é o dia do nosso encerramento. Aí é comigo, né? Nós vamos estar aqui juntos falando sobre o compromisso com Jesus. Então a gente vai fechar tudo isso daqui falando que o compromisso não é com a casa, não é com a espiritualidade, é você com você e com Jesus, tá? Então a gente vai trazer um pouquinho dessa reflexão. Para quem interessar, no dia 3 de agosto a gente está finalizando, já está aí quase na reta final, né, do curso. A gente tem um mês e um pouquinho para a gente finalizar. Então, a gente está finalizando o curso de passe, mas dentro do ciclo de desenvolvimento mediúnico, a gente vai continuar com o próximo curso até o final do ano, que vai ser um tema bem interessante. A quem interessar, vai ser... Como foi, meu Deus, que eu botei o tema? Vai ser reforma íntima e autoconhecimento, tá? A gente ainda está fazendo a programação toda bonitinha, né?
com os planos de aula que vocês receberam e tudo mais, ainda não está pronto, mas a gente já já vai dar continuidade. Então, no dia 3, a gente finaliza o curso de passe, aí temos uma semana de recesso, iniciamos, então, no dia 17 de agosto, a segunda-feira, a reforma íntima e o autoconhecimento, que vão ser algumas reflexões sobre o que nós somos. Então, um termo que a Adenauer Novaes usa muito e que eu gosto muito é a autodeterminação do espírito. É nos autodeterminarmos como espíritos imortais. Então, a gente vai começar a refletir um pouquinho sobre o que nós somos, quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas potencialidades e o que a gente pode fazer para lapidar, para burilar tudo isso que Deus nos deu de presente, transformar em algo melhor. Tá certo, meus irmãos? Então, por hoje é só. Muito obrigado. Espero que todos estejam felizes aí com a vitória do Brasil, né? Mas estamos aqui reunidos mesmo. Cedelso ficou meio assim, não foi, Cedelso? Não, eu queria que o Brasil perdesse. É mesmo, Cedelso? Acabar logo o sofrimento, Cedelso? Que absurdo. Gratidão, amigas. Boa noite. Boa noite, meus gratidão. irmãos. Obrigado, Até semana Júlia. que vem. Boa Boa noite, Julinha. Boa noite, equipe. Tudo de bom. Excelente Tchau. aula, viu? E a todos que colaboraram também. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite Boa a todos. noite, obrigada. Tchau. Foi um prazer, minha irmã, Júlia. Prazer.